Tudo sobre a greve dos atores de Hollywood, os indicados ao Emmy e ao AGCA Awards, e as principais séries com gravações paralisadas. Tudo isso agora no Fast News. E aí, pessoal, eu sou o Pedro. Oi, eu sou o Eric e sim, estamos de volta. Nós voltamos pela segunda semana consecutiva e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo das séries do bancodeséries.com.br. E para começar, essa semana a gente vai ter todos os nossos blocos, né? Para começar, a gente vai falar agora do nosso plantão Fast News, porque a Hollywood Critics Association revelou na última terça-feira os indicados à terceira edição da sua premiação, que é o AGCA TV Awards. E dentre as séries de dramas que foram indicadas estão Better Call Saul, Interview with the Vampire, Succession, The Last of Us, Yellow Jackets e The White Lotus. Além disso, nós também temos 911, Alaska Daily, Chicago Fire, Grey's Anatomy, Law & Order. Tem um monte de série que foi indicada nessa categoria. Pois é, e com relação à indicação de elenco na categoria de melhor ator em uma rede de transmissão ou série dramática a cabo, a gente teve o Bob Odenkirk, de Better Call Saul, né, da AMC. A gente teve o Kevin Costner, de Yellowstone, que na verdade tá saindo da série. A gente teve o Kieran Culkin, de Succession. Pedro Pascal também, de The Last of Us, e vários outros. Lembrando, gente, o AGCA, né, o Hollywood Critics Association, ele divide em várias categorias e subcategorias. Tem um monte de série que normalmente não aparece em premiações, porque eles separam em TV aberta, TV de streaming, TV fechada, eles separam muito. É a chance de você conhecer, talvez, algumas séries que não apareçam em outras premiações, né? Pois é. Aí, voltando pra categoria agora de melhor atriz em uma rede de transmissão ou série dramática a cabo, veja, a categoria muito específica, a gente tem nomes como Angela Bassett, de 911, né, pela Fox. A gente teve Melanie Linsky e Juliette Lewis, de Yellow Jacket. A gente teve Sarah Snook, de Succession, Bella Ramsey, de The Last of Us, a Emma Darcy também, de House of the Dragon. Enfim, um monte de gente. Pois é, e nem só de drama se faz uma premiação, né, porque a gente falou das séries de drama, dessas categorias, mas também foram consideradas algumas séries de comédias, como é o caso de Abbott Elementary, Ghosts, The Goldberg, Atlanta, Barry, What We Do in the Shadows, que voltou inclusive essa semana. E na categoria de elenco desse tipo de série, né, que é a série de comédia, foram indicados Bill Hader por Barry, Bob Odenkirk por Luke Hank, que eu não entendi essa indicação, porque Luke Hank pra mim tá mais pra drama do que pra comédia. Teve o Adam Scott por Parry Down, Alan Tudyk de Resident Alien. Teve a Gina Rodrigues por Not Dead Yet, que eu vi várias pessoas elogiando essa série, eu não assisti ainda. Eu assisti, é boa, recomendo. A Natasha Demetriou, de What We Do in the Shadows, que mereceu muito essa indicação. Mas pra mim, a que mais mereceu, e é essa que eu vou citar agora, que é a Quinta Brunson, de Abbott Elementary. E pra mim, poderia já entregar a premiação pra ela. Esses são apenas alguns dos nomes, né, do AGCA TV Awards. Mas caso você queira ver a lista completa, é só acessar o nosso canal do Telegram, tá? Porque tem muita categoria, como o Eric falou, e tem muito nome, tanto de série quanto de elenco pra você analisar. Isso. E, assim, essas informações foram bem resumidas, porque, na verdade, no dia seguinte das indicações do AGCA, a gente teve as indicações do Emmy, né? Ele divulgou no dia seguinte, e a gente também não podia deixar de falar dessa premiação, afinal, acho que em relação à TV, é a premiação mais importante, né? E aí, na categoria de melhor série dramática, a gente vai ter um embate entre Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus e Yellow Jackets. Enquanto isso, na categoria de melhor série de comédia, que são as duas, a que gera mais embate, né? Melhor drama e melhor comédia. No caso de melhor comédia, o embate vai ser entre Abbott Elementary, Barry, The Bear, e aí vocês questionam novamente se The Bear é comédia ou não. O reality, digamos assim, né? Judy Duty, The Marvelous Miss Maisel, que, gente, amo de paixão. Eu já tenho minha torcida preferida aqui. Only Murders in the Building, Ted Lasso e Vandinha. Tu tem torcida por The Marvelous Miss Maisel. Eu acho que a minha torcida e a de Ian também. Mas, sobretudo, é pra que antes dele ganhar, a gente volte à nossa maratona, né? Porque é dois safados que começou e nunca terminou. Mas agora, voltando para o Emmy, na categoria de melhor série limitada ou antológica, nós temos Beef, que aqui no Brasil ficou conhecido como Treta, e que eu ainda não assisti, vou colocar em dias essa semana. Assista! É por causa do colégio, amigo, do trabalho, não dava tempo, mas eu tô colocando, pra você ter noção, eu tô terminando de assistir The Night Agent ainda.
pra você ter Tudo bem, noção. tudo bem. Mas essa vai. semana Beef sai. Essa treta sai. Continuando, né? Além de Beef, nós temos também a indicação de Monster, a série do Demer, né? Days Jones and the Six, Flashman is in Trouble e Obi-Wan Kenobi, que essa não faz o menor sentido, essa indicação. Olha que é você que tá falando, viu? Pois Não é, sou eu sou fã você de que tá Star Wars, falando. mas não faz o menor sentido. Tudo bem. Mas quanto ao elenco, concorrendo como melhor ator em série de drama, nós temos essa categoria tá extremamente difícil, porque tem Jeff Bridges por The Old Man, Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong, e os três concorrendo por seus papéis em Succession, Bob Odenkirk por Better Call Saul e Pedro Pascal por The Last of Us. Já na categoria de melhor ator em série de comédia, a disputa está entre Bill Hader por Barry, Jason Segel por Shrink, que eu me surpreendi muito, mas fiquei feliz pela indicação, Martin Short por Only Murders in the Building, Jason Sudeikis por Ted Lasso e Jeremy Allen White por The Bear, que mais uma vez, é como você falou, né? A gente se questiona, The Bear é drama ou comédia? Porque eu choro mais do que dou risada. Pois é. Mas enquanto isso, quem concorre a melhor atriz em série de drama é Sharon Horgan, por Bad Sisters, Melanie Lynskey, por Yellow Jackets, Elizabeth Moss, por The Handmaid's Tale, sim, ainda em 2023, Bella Ramsey, por The Last of Us, Kerry Russell, por A Diplomata, e Sarah Snook, por Succession, né? Na categoria de melhor atriz em série de comédia, já estão, as indicadas são Christina Applegate, por Dead to Me, Rachel Brosnahan, de a maravilhosa, assim, The Marvelous Miss Maisel, Quinta Brunson, de Abbott Elementary, Natasha Lyonne, por Poker Face, e Jenna Ortega, por Vandinha. Mas, assim, é tanto nome de série e tanto nome de ator que você pode até vir a se confundir, e é normal, né? Porque eu também me confundo bastante. E aí você pode ficar na dúvida sobre quais foram as séries que tiveram mais números de indicação, quem foram os atores, e pra facilitar, a gente tá aqui pra ajudar você nisso. Eu vou falar quais foram as séries, e aí daqui a pouco o Eric fala uma outra observaçãozinha sobre os canais. Vê só. Succession tá no topo da lista com 27 indicações. Logo em seguida vem The Last of Us com 24 indicações. E em terceiro lugar, fechando o top 3, nós temos The White Lotus, que ficou com 23 indicações. Mas em seguida vem Ted Lasso com 21, nós temos The Marvelous Miss Maisel com 14, The Bear, Beef e Dahmer, as três estão com 13 indicações, Vandinha com 12, e nós temos Barry e Only Murders in the Building em empate com 11 indicações. E no quesito a lista de canais e streams com mais indicações ficou o seguinte: a HBO Max, né, ou só HBO, porque na verdade eles submeteram tudo como HBO/Max, né, diferente do conglomerado Disney, por exemplo, que separou entre Disney, Hulu e etc e tal. A HBO/Max, né, ficou liderando com 127 indicações, mas na verdade, se eu não me engano, só dessas 127, só 4 são Max Originals, o resto é tudo HBO. Então, ainda assim, a HBO ficaria em primeiro lugar com 123, mas juntando as duas dá 127 indicações. Aí, em seguida, vem a Netflix com 103, a Apple TV Plus com 50, o Hulu com 42, o Prime Video com 41 e o Disney Plus com 40 indicações. Lembrando aqui que a gente só trouxe apenas um resumão, né, de todas as premiações, tanto do Emmy quanto do AGCA. Mas se você quiser realmente destrinchar tudo isso e ver detalhadamente todos os indicados e categorias, é só você acessar lá no nosso canal Telegram, pesquisar pelas respectivas hashtags, né? Hashtag AGCA, HCA e hashtag M. E aí você vai poder também comentar com a gente lá no fórum, porque gerou polêmica, obviamente, né? Eu já tava prevendo isso semana passada, quando a gente apresentou, eu tinha dito isso, né? Que vai rolar polêmica sobre os esnobados, os que deveriam ter sido, os que não deveriam ter sido, e papapá, e pipipi, papapó, enfim. Foi isto. Pois é, e ó, eu falei agora há pouco que eu ainda não tinha começado a assistir a série Treta, mas eu vou agora falar de uma treta, porque agora a gente vai para o nosso caso da semana, e a tão esperada e ao mesmo tempo temida greve dos atores finalmente foi confirmada. Nesse momento, o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos já está de braços cruzados em busca de melhorias para sua categoria profissional e também em solidariedade, né, aos sindicatos roteiristas que continuam em uma greve que já chega perto dos 3 meses. Isso, Pedro. E como a gente já noticiou aqui no Fast, as negociações entre a Alliance of Motion Picture in Television, ou a MPT... Como é? MPTV. A MPTV, isso, foi mal. A MPTV, no caso, as negociações entre a MPTV e o sindicato de profissionais, eles não tiveram muito avanço, né? Porém, no início da semana passada, a treta atingiu um nível ainda maior.
De acordo com Deadline, um executivo de um determinado estúdio de grande porte de Hollywood revelou, de forma anônima, uma estratégia que vinha sendo discutida entre os detentores do poder da indústria, como os vice-presidentes dos estúdios e dos streamings. Babado. Deixa eu só me corrigir, a sigla é AMPTP, desculpa. Mas eu sabia que era alguma coisa assim. É porque eu sempre me enrolo, né? Sigla parece que sempre vai ser a primeira letra, né? Mas tem um monte de frescurinha. Enfim, né? De acordo com essa fonte que Eric citou, né? Que até o fechamento dessa edição ainda não foi identificada, a estratégia que viria a ser utilizada pelos todos poderosos, né, do entretenimento seria estender a greve por tempo suficiente para que os membros dos sindicatos envolvidos com os protestos ficassem endividados e começassem a perder as suas casas e os contratos de aluguel. O plano, inclusive, deu o que falar nas redes sociais, acabou virando um dos tópicos mais discutidos nos Estados Unidos e chegou a irritar até no TikTok, o que pode vir a ser um ponto positivo, né, para a causa dos roteiristas, diretores e dos atores, que a essa altura do campeonato já contam com um grande apoio, um massivo apoio, né, de fãs anônimos ou até mesmo de influencers e outras pessoas com uma influência um pouco maior na web, digamos assim. Uhum. E dias após o anúncio polêmico, o ator Ron Perlman, que interpretou Hellboy no cinema, você deve lembrar, o Hellboy não o reboot agora, o original, primeiro. Né, o antigo. O primeiro. Ele fazia parte também do elenco de Sons of Anarchy, né? Ele se pronunciou também pelas redes sociais. Em uma tradução livre aqui, o ator disse assim: há muitas formas de se perder uma casa. Uma delas é descobrir quem teve essa ideia e onde essa pessoa mora. E aí, pra muitas pessoas, inclusive pra gente que tá lendo aqui, deu um tom um pouco de ameaça, né? Exatamente. E aí a atual greve dos atores norte-americanos é a primeira greve a acontecer desde 1980. Já a última greve simultânea entre atores e roteiristas aconteceu em 1960. Nomes, por exemplo, como Jason Sudeikis de Ted Lasso, Susan Sarandon de Feud, entre outros nomes, ocuparam espaço em frente aos estúdios da Paramount, Fox Studio, Netflix, Universal Studio e Warner Bros. Durante essa semana. E aí a presidente do SAG, Fran Drescher, também se uniu aos atores, maravilhosa, em protestos públicos, e em uma entrevista à CNBC classificou a posição dos executivos desses grandes estúdios como nojenta e uma vergonha. Achei maravilhoso. Tudo que essa mulher tá falando é muito certeiro. Já o CEO da Disney... Ai, nossa, que nojento. Tudo bem. Mas tudo bem. Já o CEO da Disney, o Bob Iger, recentemente descreveu ambas as greves como, entre aspas, tá, muito perturbadoras, e ainda disse que, abre aspas, elas podem trazer danos terríveis ao ramo do entretenimento. Ou seja, pro bolso dele, a verdade é essa, fecha aspas. A Iger deixou claro que o mercado de streaming tem sido desafiador e que o tema é muito complexo e algumas das reivindicações dos sindicatos são irreais. Ele ainda acrescentou que há planos para melhorias na forma como a empresa tem lidado com os filmes que produz principalmente os da Marvel Studio e como a distribuição dessas produções em serviços de streaming podem ser melhorados. Isso falando especificamente da Disney, né? Porque ele é o CEO da Disney. Inclusive teve seu contrato renovado para 2025, por mais 3 anos, eu acho, na verdade, né? Por mais 3 anos, recebendo cerca de 30 milhões de dólares, foi isso mesmo? Eu não lembro o valor, mas eu sei que é alguma coisa muito absurda. Revoltante, né? Um valor revoltante. Uhum. E a greve que se iniciou agora no dia 14, né? Assim como a dos diretores, ela não tem uma previsão de acabar. Os atores já começaram a abandonar os seus compromissos, até mesmo com aparições públicas, como promoção de filmes e eventos. Nesse caso, essa semana, por exemplo, aconteceu que o elenco de Oppenheimer simplesmente saiu do tapete vermelho, né, de divulgação do filme, em apoio à greve que estava acontecendo. E o Emmy Awards, que a gente acabou de noticiar, né, os indicados, ele corre o risco de não acontecer caso a situação não entre em um acordo até a data da premiação. Filmes, por exemplo, como Missão Impossível 8, que é uma das minhas franquias de filme favorito, e Gladiador 2, já tiveram as suas produções pausadas. Membros de elenco, por exemplo, como do filme Barbie, também já cancelaram as suas agendas de divulgação do filme, que vai ser lançado no cinema na próxima semana. E nós temos também o caso, por exemplo, da Bruna Marquezine, que é uma atriz nacional, né, mas que ela já aderiu à greve, mesmo sendo uma atriz brasileira, em apoio a todo mundo, todos os amigos, todos os parceiros de profissão, como é o caso do filme Blue Beetle, né? O Besouro Azul aqui no Brasil.
E que lembrando também não vai ter uma divulgação, praticamente, né? Isso, na verdade, todas as entrevistas que forem ao ar daqui pra frente são entrevistas que já foram gravadas. Eles não podem gravar mais Isso. nada, nem participar de nada, né? Para os que gravaram, né? Porque, por exemplo, pode ser que tenha produção que não tenha gravado, não tenha feito isso antes. Não, então, aí o que tiver divulgação, porque se eu não me engano, tem algumas entrevistas dos protagonistas de Besouro Azul, né? Zolo e Bruna, que se eu não me engano já foram dadas antes, gravadas, aí talvez seja só vá ao ar perto mais da estreia do filme, que é dia 17 de agosto, 16 de agosto, alguma coisa assim, não lembro. Aí talvez algumas entrevistas que vocês possam ver mais pra frente, na verdade elas já foram gravadas, os atores não estão participando mais por causa disso, né? E aí, uma outra série que esses dias eu tava até lendo e eu não tinha parado pra raciocinar, que tá, entre aspas, né, na véspera do seu lançamento e que pode vir a sofrer com isso, porque não se sabe se teve a gravação com antecedência ou não das entrevistas, é a Ahsoka, né? Que por mais que tenha um material teve material que foi lançado, né, de trailer, de pôster, e tem o nojento Bob Iger, que é quem tá no comando ali, então pode ser que ele ainda invente de fazer alguma fuleiragem e lançar algum tipo de material, mesmo na greve, né, na decorrência da greve, mas o elenco da série não vai participar, na teoria, né? Então é mais um exemplo de outra produção, uma série agora, já que nós falamos sobre série, e que vai sofrer com isso, tendo em vista que tá nas vésperas praticamente, né? Falta mais de um mês, mas ainda assim, querendo ou não, falta... tá na iminência do lançamento, então agora é uma corrida contra o tempo pra conseguir mais público, né? Uma das séries que tava no processo de gravação e teve que ser interrompido agora foi Sandman, né? Sim. E aí, na verdade, Neil Gaiman, ele já não estava participando, ele foi o roteirista da segunda temporada, mas devido à greve de roteiristas, ele não estava participando ativamente das gravações, ele não podia, né? Sim. Enquanto roteirista. E aí ele já ficou um pouco afastado do processo de gravação. E agora a gravação também foi interrompida devido à greve dos atores. Enfim, gente, é aquele lance. Aproveitem pra maratonar séries antigas, tá? Sim. E assim, muita gente tá questionando os atores por causa desse movimento de greve. Eu acho que eu posso afirmar pelo BDS como um todo que a gente fica assim do lado do... A gente fica triste por conta da pausa, obviamente, das séries que a gente... produções que a gente gosta muito, mas a gente entende demais a causa disso. E a gente meio que fica do lado dos atores e dos roteiristas, sim, porque acho que os que eles estão reivindicando, principalmente eu tô mais por dentro das reivindicações dos atores, são pautas muito plausíveis, né? Muito relevantes, e eu posso citar pelo menos uma que estourou essa semana também, sobre o uso de imagens geradas por inteligência artificial. Nossa, né? Que absurdo. Eles estavam falando que os estúdios, os streams e tudo mais, as empresas estavam querendo pagar o preço de uma diária para os atores, que é para os atores fazerem o registro visual deles, e as empresas terem o uso deliberado para usar quando quiserem, pelo tempo que quiserem, sem repassar custo nenhum pelo uso, somente pagando essa diária. Isso é ridículo, absurdo. Isso é piada, assim. Enfim, fica aqui a nossa nota de apoio aos roteiristas e aos atores, sim. E enquanto não chega, a gente vai aproveitando o que tem aí disponível, colocando séries em dia. Coisa não falta, né? Coisa não falta. Exatamente. Como tem muita coisa, a gente já começa novamente aqui com as datas de estreia. Vamos lá, agora seguir nossa pauta regular, que deixar de lado minha opinião pessoal. Mentira, eu vou falar ainda. Mas falando sobre datas de estreia, e foi divulgada a data de estreia, o pôster e a primeira imagem de Lakeith Stanfield, de Atlanta, na série The Changeling, a nova série da Apple TV Plus, baseada no livro de Victor LaValle, na verdade, né? A história é definida como um conto de fadas para adultos, uma história de terror, uma fábula sobre paternidade e uma perigosa odisseia por uma cidade de Nova York que você não sabia que existia. Eu também não. Mas enfim, a data de estreia, né? A data de estreia é no dia 8 de setembro. E essa não é a data de estreia de uma nova série, mas em homenagem aos 15 anos do seu lançamento, ou seja, o lançamento da melhor série já feita, Breaking Bad será exibida de forma completa, de segunda a sexta, no canal A&E. É isso mesmo, parece ser IA, mas é A&E. A estreia vai acontecer hoje, no dia 17, às 21h45, e você que ainda não assistiu Breaking Bad, ou você que já assistiu e quer reassistir, mas que não está mais assinando a Netflix por motivos óbvios, é só agora acompanhar todos os dias nesse canal. Ou ir na lojinha.
E agora, falando de produção nacional, o Globoplay divulgou o teaser de As Aventuras de José e Durval, que caso você não conheça, é Chitãozinho e Chororó. Sim, mas o teaser foi só para anunciar a data de estreia, né, dessa nova série nacional, que vai acompanhar essa dupla sertaneja, desde o nascimento no interior do Paraná até a consagração como uma das melhores duplas da música sertaneja e dos maiores fôlegos ao cantar galopeira. Sim. A série estreia no dia 18 de agosto. Ah, é verdade. E aí a Fox revelou o seu calendário de estreias para a Fall Season, né? E como já era esperado, apenas realities e séries animadas estão programadas. Entre as estreias estão Hell's Kitchen, The Masked Singer, Os Simpsons e finalmente nós vamos ter Crapópolis, né? Uma série animada que nós já falamos há muito tempo, já comentamos sobre trailer, sobre teaser, sobre um monte de coisa. E aí essa nova animação, ela estreia no dia 24 de setembro com um episódio duplo. Lembrando que a série já irá estrear com mais 2 temporadas garantidas. Ela é ambientada em uma mítica Grécia antiga e acompanha uma família falha de humanos, deuses e monstros que tenta governar uma das primeiras cidades do mundo sem matar uns aos outros. E estreia em novembro Boys, a nova série da Netflix baseada na graphic novels da DC Comics, criada por C. Spencer. O drama é estrelado por Shira Haas, de Nada Ortodoxa, da Netflix, e Stephen Graham, de Time, e fala sobre 4 detetives londrinos em 4 épocas diferentes que se encontram investigando o mesmo assassinato. Começa com Edmund Hillinghead investigando um assassinato em Whitechapel na década de 1890, na verdade. Enquanto isso, na década de 1940, o aventureiro Carl Whiteman consegue o caso, enquanto na década de 2010, o sargento detetive Shahara Hassan continua a investigação. E por fim, em um 2050 pós-apocalíptico, o amnésico Maplewood adiciona uma perspectiva assustadora ao caso. Você ficou confuso? Eu também um pouco, mas aí tem que assistir pra ver. E por causa da greve dos roteiristas também, a CW decidiu adiar todas as suas séries roteirizadas originais para 2024. Vão estrear na mid-season de 2024 a 6ª temporada de All American, a 4ª temporada de Superman and Lois, a 4ª temporada também de Walker, a 3ª de All American Homecoming e também a 1ª temporada de 61st Street. A Fall Season do canal desse ano vai ser composta apenas por séries importadas como Sullivan's Crossing, que estreia no dia 4 de outubro, e Everyone Else Burns, com lançamento previsto para dia 16 de outubro. Além de realities e game shows como F-Boy Island, com estreia marcada para o dia 12 de outubro. E agora, terminadas as datas de estreia, nós vamos falar sobre as renovações e cancelamentos, e eu não sei se isso já é um prelúdio do que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas semanas da greve, mas essa semana nós temos poucas coisas para esse bloco daqui do nosso Fest, né? Começando pelas renovadas, We're Here está renovada para a sua 4ª temporada pela HBO. As 3 novas queens que vão assumir a apresentação são Tasha Velour, da 9ª temporada de Drag Race, Priyanka, da 1ª temporada de Canada's Drag Race, e Jada Essence Hall, da 12ª temporada de Drag Race. E ficou por aí mesmo, a gente não teve mais nenhuma renovada e também não teve mais nenhuma cancelada, para a alegria de todos os fandoms. Mas a verdade é que essa semana a gente só teve isso, gente. Milagrosamente a gente só teve uma série renovada e nenhuma notícia de cancelamento por aqui. Pois é. E aí, nós, dessa semana, né, agora a gente já que terminou as renovações e os cancelamentos, a gente agora vai falar dos nossos trailers, porque nós temos trailer para todo gosto, para todo mundo que para todo tipo de streaming, se brincar. Uhum. E para começar, né, a Netflix divulgou o trailer de Painkiller, a sua nova minissérie estrelada por Uzo Aduba, de In Treatment, e Matthew Broderick, de Daybreak. A série explora algumas das origens e consequências da crise dos opioides nos Estados Unidos e oferece uma análise do crime, da responsabilidade e dos sistemas que repetidamente falharam com centenas de milhares de americanos. Estreia no dia 10 de agosto. Em resumo, essa Painkiller é a Dope Sick da Netflix. Pensei. Mas é a mesma história, só que com outro elenco, né? E outra pegada. Mas falando da Netflix também, ela divulgou o trailer da 2ª temporada do dorama DP, que retorna no dia 28 de julho. E o streaming não parou por aí, né? Ela divulgou o trailer da 2ª parte da 3ª temporada de The Witcher, que serão os últimos episódios com o bruxão platinado sendo interpretado por Henry Cavill. E já retorna próxima semana, tá? Dia 27 de julho. E para fechar as novidades da dona Netflix, os fãs do advogado Mickey Haller
podem comemorar porque já saiu o trailer da segunda parte da segunda temporada de The Lincoln Lawyer. E já estreia também bem pertinho agora, no dia 3 de agosto. E tem mais adaptação de Harlan Coben vindo aí, mas dessa vez não é na Netflix. Dessa vez é pelo Prime Video. O streaming divulgou o trailer de Shelter, a sua nova série baseada no livro do autor. De acordo com a sinopse, após a morte repentina de seu pai, Mickey Bolitar começa uma nova vida em Castleton, Nova Jersey. Ele rapidamente se vê envolvido no misterioso desaparecimento de uma nova aluna de sua escola, a Ashley Kent, que o leva a descobrir segredos inimagináveis dentro de sua aparentemente tranquila comunidade suburbana. A estreia está prevista para o dia 18 de agosto no Prime Video, com 8 episódios semanais. O Prime Video também não parou por aí e divulgou o trailer de Cangaço Novo, a sua nova série nacional. A produção conta a história de Ubaldo, interpretado por Alan Souza Lima, um bancário de São Paulo que descobre que tem uma herança e 2 irmãs no sertão cearense, Dilvânia e Dinorá. Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai, e é chamado para cumprir seu destino como o novo mítico cangaceiro e líder supremo da gangue de seu pai. A série estreia no dia 18 de agosto. Gente, quando eu tinha lido a sinopse dessa série semana passada, eu jurava que ia ser uma comédia. Jurava que ia ser uma comédia. Fui assistir o trailer e, nossa senhora, não é uma comédia. O oposto, né? Sim. Pois é. E a maior de todos os tempos, a maior que nós temos, as maiores, né, estão chegando. Porque na última semana nós fomos agraciados com mais um trailer de Ahsoka, a nova série da franquia Star Wars. A série é ambientada após a queda do Império e segue a ex-mestre Jedi Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia vulnerável. A estreia vai ser no dia 23 de agosto no Disney Plus e não consigo conter minha animação. Mas olha, saindo de fandom pra fandom, agora tem um fandom pra quem gosta de dorameiro, né? Pra quem é dorameiro, na verdade, pra quem gosta de dorama. Só que dessa vez vai ser um dorama nacional. E a gente não tá falando de Nárnia, mas fala sobre Além do Guarda-Roupa. Esse é o nome da nova aposta nacional da HBO Max, que ganhou trailer também essa semana. A história acompanha a Carol, uma menina de 17 anos, que quer distância de tudo que vem da Coreia, desde que foi abandonada pelo seu pai coreano. Terapia nela. Quando seu guarda-roupa vira um portal mágico para o dormitório do ACT, no caso, né? O maior grupo de K-pop do mundo, ela tem seu espaço invadido por ídolos, o que faz o seu mundo virar de ponta cabeça. A série estreia no dia 20 de julho. Deixa eu só explicar, né? Porque ídolos é como o pessoal chama os cantores, os artistas, as celebridades da Coreia, né? Idol. Então, por isso que é o seu espaço invadido por ídolos, enfim. Exatamente. E eu fiquei com bastante dúvida se realmente se aqueles atores eles são brasileiros, mas com descendência asiática. Eu fiquei na dúvida bastante sobre esse tema, enfim. Eu sei que tem Pyong Lee, né? Aquela banda de K-pop é uma banda de K-pop de verdade, eu fiquei na dúvida. Não, acho que não, amigo. Acho que não. Fiquei muito na dúvida, mas eu reconheci o Pyong Lee também. Mas ele não tá na banda, só pra deixar claro, né? Exatamente. E quem também ganhou um trailer foi a temporada final de Physical, uma série da Apple TV Plus que retorna no dia 2 de agosto no streaming. E o Paramount Plus divulgou o trailer de Special Ops Lioness, a sua nova série estrelada por Zoe Saldanha, de Avatar, e Nicole Kidman, de Big Little Lies. A história é sobre Cruz Manuelos, uma jovem fuzileira naval que é recrutada pela equipe de engajamento Lioness da CIA, no caso a CIA, né? Para ajudar a derrubar uma organização terrorista de dentro. A unidade é chefiada por Joey, e encarregada de treinar, gerenciar e liderar suas agentes disfarçadas. A série terá sua estreia simultânea no dia 23 de julho. E nessa semana, a gente finalmente teve o trailer completo de Twisted Metal, série do Peacock, que é baseada na franquia de jogos, onde um forasteiro ganha a chance de ter uma vida melhor, mas apenas se ele puder entregar com sucesso um pacote misterioso em um deserto pós-apocalíptico. Com a ajuda de um ladrão de carros, ele vai ter que enfrentar saqueadores que são selvagens, né, dirigindo veículos de destruição e outros perigos, né, da estrada aberta, incluindo um palhaço enlouquecido que vai dirigir um caminhão de sorvete muito familiar. A estreia vai ser no dia 27 de julho lá nos Estados Unidos. E a BBC divulgou o trailer de sua nova produção chamada Wolf. Fala sobre o detetive Jack Caffery, que é um jovem em busca de si mesmo, obcecado pelo vizinho que ele acredita ser um assassino. E em uma casa isolada, a família Anchor Ferrers se vê vítima dos jogos cruéis de um psicopata. Quando as duas narrativas colidem, é uma corrida emocionante, você não pode perder, e perturbadora contra o tempo. A série ainda não tem data de estreia. E o clima começou a esquentar, né? Não aqui,
Mentira, começou, porque começou a fazer calor aqui em Caruaru. Socorro. Mas o que a gente tá querendo dizer é porque foi divulgado esses dias o trailer da segunda temporada de Minx, que vai retornar no dia 21 de julho no canal Stars, depois de ser salvo após o cancelamento que a HBO Max fez na própria série e deu-lhe a facada, né? E aí, Pois é. Eric, quais foram os teus trailers favoritos? Então, eu vou destacar algumas coisas aqui que eu separei. Primeiro, falar sobre The Witcher. Eu gostei muito do retorno que teve. Foi uma sacanagem terem partido ela, né? Porque eu fiquei realmente muito curioso pra ver o resto. E ainda bem que vai voltar agora, não vai demorar tanto, já chega esse mês. Então, eu gostei do trailer da segunda temporada. A primeira temporada me pareceu... A primeira temporada não, né? A primeira parte me pareceu mais pra fundamentar mesmo a trama. E pelo menos o trailer dessa segunda parte focou muito mais na ação, né? No tiro, porrada e bomba, na magia, nos fogos, nos negócios, nos destroços lá, enfim, nas bruxarias toda lá. E aí eu gostei. Sobre séries novas, né? Não, vou falar sobre séries que estão voltando agora. Eu gostei do trailer de Minx também. Eu acho que se tinha uma casa pra salvar Minx, tinha que ser o Stars. Não podia ser outro streaming. Tinha que ser ele. Acho que a série combina muito com a vibe do reality não, né? Do streaming do Stars. Por ser maiores, um pouco pra maiores mesmo. E dá pra perceber que na segunda temporada vão continuar com um pudor muito, muito baixo, na verdade. Com a falta de pudor que a série tem. Isso eu me segurando aqui pra não falar outras coisas. Uhum. Sobre as novas séries que estão chegando aí, na verdade, né? Eu destaquei Shelter aqui. Eu realmente fiquei curioso. O trailer me pareceu muito bom e muito bonito, na verdade. Uma produção muito bem feita. Eu realmente gostei da ambientação da série. E eu acho que eu vou colocar já na grade pra não esquecer de assistir. E adorei saber que vão ser episódios semanais, porque aí eu não me atolo também. Eu botei cangaço novo, porque eu queria... Como eu falei, né? Eu achei que era uma comédia, e quando eu vi o trailer, vi que não era comédia, vi que vai ser tipo... Sei lá, me pareceu um pouco Dom. Talvez o Prime Video tá investindo muito nisso, na verdade, né? De séries mais de ação, essas coisas de tiro, de porrada, de crime, enfim. E aí... Eu fiquei pelo menos um pouco curioso pra saber como é que vai ser esse cangaço novo. Então eu vou ver pelo menos talvez só o primeiro episódio, aí se eu gostar eu continuo com o resto. Mas eu vou... Me ganhou a atenção, e obviamente eu botei aqui Ahsoka também. Não terminei Rebels. Eu sei que tá todo mundo falando que Ahsoka é a continuação direta de Rebels, mas eu ainda não terminei Rebels e estou considerando se vou assistir ainda Ahsoka na sua estreia ou se vou terminar Rebels, porque se eu for esperar pra terminar Rebels, talvez eu demore muito. Então eu tô pensando em meter o louco e assistir Ahsoka mesmo, e dane-se eu que luto pra pegar os spoilers. Amigo, eu não sei. Não sei, e eu não vou me comprometer aqui. Depois o eu do futuro vai lidar com a decisão do eu de hoje. E aí... Eu vou deixar essa dica até pra todo mundo que tá pensando nisso. Deixa pra assistir a Ahsoka quando terminar Rebels, porque com certeza você vai receber muito spoiler do que acontece em Rebels. Amigo, o maior dos spoilers de Star Wars, eu comecei a assistir a franquia já sabendo, né? I'm a Father. Então, tipo, dizem que é um dos maiores spoilers do universo geek. E eu já comecei assistindo e já sabendo, e, enfim. Não sei. Mais pra frente eu volto em algum episódio aqui pra dizer se eu fiz ou não fiz. Ainda estou decidindo sobre isso. Preciso pensar. Okay. E por último, eu queria destacar o Wolf, que é essa produção da BBC, né? O trailer é muito divertido, eu gostei muito. É com o Ramsay Bolton, de Game of Thrones, né? Ele é o protagonista junto com, acho que é Oslo, que é de The Great. Que aí... Tu assiste The Great, amigo? Não. Então... Mas eu não vou falar, porque chegou essa semana, né? Chegou sexta-feira agora a terceira temporada aqui, com um episódio semanal. Aí aconteceu uma coisa, e eu não posso falar o que aconteceu nessa coisa, mas o que aconteceu nesse episódio, no primeiro episódio da terceira temporada de Great, me fez entender um pouco do elenco de Wolf, só vou dizer isso. Pronto, acabou. Mas enfim, fiquei curioso com o Wolf e acho que vou botar na grade pra assistir também. Tá. Pessoal, eu gostei muito do trailer de Shelter também, adicionei na grade porque eu quero assistir. Eu gosto da escrita de Harlan Coben, ele pra mim é um dos melhores no que diz respeito à escrita de mistério. Não que eu tenha o hábito de ler muito livro de mistério, gostaria de ler mais, inclusive, mas adicionei na grade. Amigo, deixa eu só fazer... Desculpa, deixa eu interromper só pra fazer uma adição, que quem tá no elenco de Shelter é a maravilhosa Constance Zimmer. Isso. De Unreal. De quê? Ela não tá em Unreal também, né? Ela tá em qual minuto? Não entendi o que tu falou. Unreal.
É, A de série. Unreal. Eu falei Undone, mas não é Undone, Foi. não, é Unreal. Ela mesmo, de Unreal. E maravilhosíssima. E ela também tava em Agents of S.H.I.E.L.D., né? Eu lembro dela em Agents of S.H.I.E.L.D. também. Mas enfim, só queria fazer esse adendo. Quando eu vi ela que ela tava na série, eu falei assim, mais um motivo pra adicionar. Aí eu botei na É, grade. Hit. É, sim, quero muito assistir Cangaço Novo. Fiquei muito afim quando eu li. Também achei, até pelo pôster, né? Porque o pôster parece uma coisa meio samurai, ninja, alguma coisa do tipo. Depois você entende que na verdade aquilo é só uma balaclava que ele tá. E aí quando você assiste o trailer, você entende melhor aquele pôster, né? Uhum. Gostei muito, quero muito. Inclusive, pra Nvidia, se quiser, pode mandar com antecedência. Se quiser, pode chamar a gente pra coletiva de imprensa. Estou à disposição. A Soca eu não preciso falar muito, né? Porque quem escuta o Fast já sabe que é a minha franquia de filmes favoritas da vida. Star Wars, eu sou cadelinha mesmo de Star Wars, vou continuar defendendo. Achei curioso esse de Além do Guarda-Roupa, não sei se verei, provavelmente não, mas achei extremamente curioso. Physical, eu assisti os primeiros episódios da série quando lançou e não gostei, mas o trailer eu achei muito bonito, achei extremamente interessante e convincente, mas também não sei se vou dar play. Twisted Metal, eu achei uma galhofa, uma farofa gigantesca, e o que é que Anthony Mack tá fazendo ali, não sei. Mas é uma grande dúvida. E o Wolf eu também fiquei afim. Não sei se verei, Uhum. não sei se verei. Mas eu fiquei afim também de assisti-lo. E Minx, eu fiquei com vontade de assistir a primeira temporada, não sei porque eu não assisti. E o trailer da segunda me fez dar umas risadas, então provavelmente eu vou tentar Uhum. assistir a primeira pra ver se eu assisto a segunda. É bom, amigo, vai por mim, é bom. É bem de boinhas, assim, né? Obviamente, não assistiu na sala de casa com sua mãe, Óbvio. mas é boa. Deixa eu só fazer um adendo que eu esqueci. Eu me decepcionei um pouco com o trailer de Special Ops Lioness, quando eu vi com Zoe Saldanha e Nicole Kidman. Eu não sei, eu acho Sim, que eu esperava mais. pelos E, nomes do elenco, né? eu achei tão. Que eu tô dando a de Isabela Boscov agora. Ai, achei tão sem graça, achei tão. É, Não nada de sei. novo no front, né? E não sei, Nicole Kidman também não me. Não. Enfim, não bateu. Agora, amigo, fala pra gente quais são as redes sociais do Banco de Séries. Sim, claro, olha, os nossos ouvintes podem nos encontrar lá no nosso site bancodeséries.com.br. A gente também tá no Instagram com Banco de Séries Oficial. A gente tá no Twitter, Terra de Ninguém, com BDS News Oficial, né? BDS News Oficial, e também o Banco de Séries. E também a gente tá no Telegram, que a gente fala aqui direto, que também dizem que é Terra de Ninguém, mas pelo menos a gente tem monitoria por lá. É só você buscar BDS News Oficial R, tudo junto. BDS News Oficial R. E como a gente anunciou semana passada, a gente já tá a gente também chegou no Threads, né? A rede social que bombou, mas já tá morrendo. Mas a gente tá lá por enquanto com 2 perfis, sim. A gente tá com o BDS News, o Banco de Séries Oficial para as notícias. E também o Banco de Séries Saque. No caso aí fica com 2 S, tá? Banco de Séries Saque para as notícias do site, relacionadas ao site em si. Isso aí. E agora a gente vai falar dos nossos giros da série, né? Finalmente veio muitíssimo aí, porque foi divulgado o pôster oficial do Drag Race Brasil, revelando que Greg Queen será a apresentadora da versão brasileira do reality. E pra quem não lembra, Greg foi coroada a Rainha do Universo no ano passado, ao vencer o reality Queen of the Universe. A versão brasileira do Drag Race estreia em breve no MTV e no Paramount Plus, não tem uma data definida ainda. E se você é fã de The Sex Lives of College Girls, a gente tem uma notícia ruim, porque a atriz Renee Rapp, a intérprete da Layton Murray, está deixando o elenco da série. É a loira, tá, gente? Segundo o Deadline, ela aparecerá em apenas alguns episódios da próxima temporada, que vai ser a última da atriz, não da série, a última da atriz. E olha aí mais uma notícia de produção nacional, tá? Grazi Massafera foi confirmada no elenco da novela Dona Beija, da HBO Max, uma nova versão do sucesso dos anos 80 e que contará com 40 capítulos de 40 minutos cada. Ela conta a história da protagonista, Ana Jacinta, que logo após ser execrada por ter perdido a virgindade em decorrência de um sequestro, transforma-se em Dona Beija, a maior cortesã de todas. Expondo a hipocrisia da sociedade patriarcal, Beija colocará a seus pés o ex-noivo Antônio e todos os homens que cruzam seu destino, e mostrará o caminho do empoderamento por meio da força do feminino que habita em todas as mulheres. Eita! E com o início da greve dos atores, vem aí muita incerteza sobre quais séries continuarão sendo gravadas, né? Os fãs de House of the Dragon e Industry podem ficar tranquilos, porque as séries continuarão suas gravações normalmente. Para quem não entendeu a decisão,
House of the Dragon, né, a Casa do Dragão, é uma série estadunidense da HBO, mas é majoritariamente composta por atores britânicos que não se enquadram no contrato do Sindicato dos Estados Unidos, o SEG. Já Industry é uma série britânica coproduzida entre HBO e BBC, que também utiliza outro tipo de contrato. Mas já a famosa Rings of the Power, do Prime Video, né, Os Anéis de Poder, teve suas gravações concluídas a tempo. Se eu não me engano, a greve começou na sexta-feira e a série de Rings of Power encerrou suas gravações na quinta-feira. Então foi assim, foi bem na trave, aos 45 do segundo tempo. E agora chegou a hora de falarmos sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streams brasileiros. E Tom está na redação do BDS e traz as novidades pra gente. Vai que é tua, Tom. Fala BDSers, aqui é o Tom e como sempre eu te conto o que de mais importante foi disponibilizado no Brasil. Aqui eu passo um filtro nos títulos divulgados pelos streams e tento te ajudar a escolher o que realmente vale a pena conferir. E começando pela Netflix, a quinta temporada de Brincando com Fogo, né, a versão original, Too Hot to Handle, foi adicionada ao catálogo essa semana. O reality continua mais vivo do que nunca e parece que os cortes de custo e os cancelamentos só acontecem para séries lá na Tudum. Passando agora para o Prime Video, na quinta-feira a gente teve a despedida de Jack Ryan. Então o próprio ator que interpreta o protagonista da trama, né, afirmou que a quarta temporada seria a última, mas os fãs talvez podem esperar outras adaptações do Tom Clancy, que é o autor, né, que criou os livros em que a série foi baseada. Ele meio que deu essa deixa aí, então a série está completa por lá. Passando para o Star Plus, a gente tem uma produção aí com revelações inéditas sobre o grupo infantil que foi sensação nos anos 80. A super fantástica história do Balão acaba de chegar ao streaming e é uma série documental que tem 3 episódios de mais ou menos 1 hora de duração e que por meio lá eles usando o recurso de fita cassete ali, a gente vê um conteúdo inédito e às vezes aí até bem que revelador. Passando agora para a HBO Max, a Maxim essa semana lançou Círculo Fechado, que é uma série que tem o Steven Soderbergh na produção executiva. Para quem não conhece o Soderbergh, ele está por trás de filmes como Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, 11 Homens e um Segredo, e nas séries também The Girlfriend Experience e The Nick, aí para quem é mais seriador. 2 episódios já estão disponíveis e a série vai ter novos episódios semanalmente. Falando sobre a Apple TV Plus, essa semana Platonic teve o seu final de temporada aí adicionado, para quem quiser curtir essa comentada aí comédia, tem muitas boas reviews aí, principalmente na gringa. Ela tem o Seth Rogen e a Rose Byrne no elenco, e os 10 episódios da primeira temporada já estão disponíveis. E quem voltou nesse mesmo streaming foi The After Party. Então aí tá com um novo mistério para a segunda temporada, que também vai ser lançada semanalmente, mas 2 episódios já estão disponíveis. Foundation também tá de volta aí no streaming da Maçã, e a segunda temporada chegou e conta com episódios semanais. Eu acho que é uma super dica para quem gosta, e também para quem não gosta de sci-fi, que eu não sou o maior fã, mas eu vi a primeira de Foundation e achei uma série muito bem feita, muito completa. Falando agora sobre o Globoplay, nada que foi lançado no streaming foi páreo para enfrentar a Xuxa ou documentário. Então, com direção do Pedro Bial, a série documental, que tem um total de 5 episódios, promete mostrar aí uma Xuxa nunca vista antes. Um episódio já está disponível aí para quem quiser conferir. Falando sobre o Lionsgate Plus, agora você já viu The Great, que é essa comédia satírica que conta a história da ascensão da Catarina II, né, como imperatriz da Rússia, durante a metade do século XVIII. A terceira temporada já está disponível lá e já está completa, dá para fazer uma maratona. Caso você coloque alguma dessas produções na grade, por favor, não deixe de comentar lá na página do BDS Cast no nosso site. E isso é tudo que eu tenho por hoje. Até. Tchau, tchau. Muito obrigado, Tom. Muita coisa que chegou. Aproveita esses espaços aí, né, gente, para vocês conseguirem maratonar suas sériezinhas. Aproveita essas novidades que chegaram. Mas por aqui agora a gente vai dar os destaques da semana, o que é que a gente assistiu, o que é que a gente curtiu. E eu vou começar jogando, já que semana passada eu comecei, agora eu vou jogar bola pro meu amigo Pedro começar. Pedro, o que é que você assistiu essa semana que você quer compartilhar com a galera aqui? Tá, eu vou ser bem rápido porque eu tenho 3 coisas pra comentar. Eu ia falar 4, mas eu vi que você já vai falar, então deixa pra então você tá bom. falar com certeza você vai falar muito bem e a mesma coisa que eu Será? E eu espero.
Pra começar, como eu tô de férias no colégio, né? Tô colocando em dias muitas séries que eu tinha parado, que eu até tava assistindo no decorrer dos episódios semanais, mas que eu tinha parado. Então eu finalmente finalizei Fire Country, que é uma série de bombeiros, é um procedural, com o pai da Bella Swan, de Crepúsculo, e com o Dylan Minnette. É Dylan Minnette? Eu acho que é o nome dele. Enfim, o irmão lá do Bates Motel, da série do Bates Motel. É muito boa. Eu não gosto de série procedural, não gosto de forma nenhuma, mas essa me pegou, porque ela tem uma história muito boa e ela consegue fazer. Tem momentos, né? De desenvolvimento de personagens muito bons. Então fica aqui a indicação. Não tem aqui nenhum streaming nacional, mas eu espero que em algum momento chegue aqui. Eu acredito que ela é a cara da Globoplay, então provavelmente chega no Globoplay em breve. Eu acho, né? É uma aposta minha. Queria indicar também Acorda Carlo, que é uma série nacional dos mesmos criadores de Irmão de Jorel. Então tem a mesma pegada, tem a mesma acidez, tem a mesma criticidade. Então, se você gosta de coisa infantil e ao mesmo tempo besta, mas que é divertido, pode assistir Acorda Carlo. Tem um monte de referência a memes e a coisas que aconteceram aqui no Brasil. Muita referência mesmo. A temporada tem 13 episódios, são curtinhos, é bem aleatória, é uma coisa muito estrambólica, de aleatório mesmo, mas entretém, sabe? Passa o tempo, ajuda a passar o tempo, e ajuda você a manter a sua assiduidade. Se você é uma pessoa que está extremamente ocupada e não está conseguindo manter a sua assiduidade no BDS, bota um episódio de Acorda Carlo por dia, e aí tu já marca um episódio e já vai ganhando tua assiduidade de novo, olha aí. E por fim, mas não menos importante, teve o retorno maravilhoso de What We Do in the Shadows para a sua 5ª temporada essa semana. Não vi os 2 episódios ainda, vi só o primeiro. Eu pretendo ver o segundo ainda hoje. Mas, meu Deus do céu, muito boa. Que série sensacional. Realmente, eu lembro que quando o Eric me falou, tu até disse assim, eu ouço dizer que é uma das melhores produções de comédia que está sendo feita atualmente. Eu acho que a gente tava na segunda, final da segunda, era a terceira. E pra mim continua nessa mesma pegada, sabe? Porque ele é muito bem elaborada, muito bem milimetricamente pensada, eu acho. O What We Do in the Shadows é sensacional. Então foram esses os meus destaques. E queria destacar também The After Party, que retornou, e pra mim foi um retorno muito bom. Até pelo elenco também, tá muito bom. Mas eu sei que você vai falar sobre isso, então eu passo a bola pra você e eu quero saber quais são os seus destaques dessa semana. Tudo bem, já que você dedurou meu destaque, um dos meus destaques, eu vou começar com The After Party também. Voltou essa semana, né, com 2 episódios já gostei muito desses 2 episódios. Pra quem não conhece The After Party, eu falei, acho que também recentemente aqui, é uma comédia e aí acontece um crime e aí uma detetive muito peculiar começa a investigar, aí tem uma galera que tá suspeita desse crime e ela começa a investigar um por um, digamos assim, cada um contando a sua versão. E aí, em cada episódio ele mostra um estilo de narrativa diferente, né? Então, tipo, nessa segunda temporada, o primeiro episódio traz um estilo como se fosse um filme de comédia romântica. Sim. E o segundo episódio traz um estilo como se fosse Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, um romance de época, na verdade, uma coisa bem de época. E aí é como se eles não é só o estilo narrativo, né? Toda a produção segue essa linha narrativa. Então, enquanto a pessoa tá dando o seu testemunho, né? Tá dando a sua versão do crime, dos fatos, de como aconteceram as coisas, a produção remonta essas cenas nesse estilo de época. Então é todo mundo com aquele linguajar, com aquela linguagem de orgulho e preconceito, com as roupas, com algumas referências também, inclusive. Então é muito divertido, assim. Eu adorei a primeira temporada e achei que essa volta da segunda temporada também tá muito boa. Tô ansioso pra ver já o episódio do cara que fez Paul Waterhouse. Blackbird, Paul, Paul, porque tô achando que vai ser uma coisa meio no ar. No ar, exatamente. Eu tenho quase certeza que vai ser uma coisa meio no ar e eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser. O personagem dele é hilário. E aí, pronto, esse é o meu destaque de After Party. E aí agora, os outros 2 destaques que eu vou falar, eles meio que se complementam de certa forma, né? São 2 documentários que chegaram essa semana aqui no Brasil. Na quinta-feira, eu acho, foi na quarta-feira, estreou os 3 episódios do documentário A Super Fantástica História do Balão, contando a história do Balão Mágico, né? Pelo menos o auge do Balão Mágico, foram 3 anos, acho que de 83 a 86, eu acho. Alguma coisa assim, aí contando, né, sobre Simoni, Toby, Mike e Jairzinho.
E aí, enfim, eu não sou da década de 80, né? Eu não peguei o auge do Balão Mágico. Eles saíram do ar, eles tiveram um programa na Globo, eu acho que até 88, 87, não lembro. Eles saíram do ar e eu nasci em 90, né? Mas, enfim, esse nicho de música infantil se tornar popularmente conhecida no Brasil, né? Esse nicho de programações infantis teve um boom muito grande no final da década de 80 e no início da década de 90. Tanto que teve Xuxa, né? E aí eu peguei meio que esse início da década de 90. Mas aí eu peguei um pouco só de resquício do que era do Balão Mágico. Eu tenho algumas memórias muito escassas, mas tenho algumas memórias com as músicas do Balão Mágico. Mas não peguei de fato o auge do Balão Mágico. E enfim, eu gostei muito de ver esse documentário. Porque, querendo ou não, ainda mexe um pouco com a questão de nostalgia. Eu lembro muito dos noticiários durante o meu crescimento, enfim, sobre Simone, né? Sobre as polêmicas que ela se envolvia e tudo mais. Sempre vi ela como esse astro, como essa celebridade que hoje eu definiria assim, uma celebridade à fazenda, sabe? Nível B. Mas, na verdade, eu nunca entendi, porque eu não peguei a base dela. E eu entendi um pouco melhor com essa história do Balão Mágico, com o quão fenômeno ela foi, não só Simone, mas todo mundo do balão, né? Com fenômeno o balão foi na indústria do entretenimento brasileiro mesmo. E eu gosto muito de pegar documentários sobre essas coisas, eu gosto muito de ver, porque mostra não só o auge também, mas mostra os podres que aconteciam, né? As coisas de bastidores, e eu fico muito interessado em ver essas coisas também. E aí eu falei que os dois documentários se complementam, porque em seguida, acho que no dia seguinte, ou foram 2 dias depois, estreou Xuxa, o documentário, na Globoplay. E aí, pra quem não sabe também, o Balão Mágico tinha um programa semanal, né? Diário, na verdade, acho que era de segunda a sábado, na Globo. E eles saíram do ar porque Xuxa entrou no lugar deles. E aí eles mencionam isso no documentário do Balão. E aí tem até o Boni, era o diretor, eu achei ele esdrúxulo, né? Eu achei ele podre no documentário do Balão, e ele fala sobre isso, né? E quando foi assistir o documentário de Xuxa que estreou, vai ser um episódio semanalmente, né? Já saiu o primeiro, do Balão foram 3 e já saíram todos. O de Xuxa estreou só essa semana, o primeiro. Eles mencionam isso. Mencionam como foi essa saída do Balão Mágico pra Xuxa, né? E Boni falando que... Aí teve até umas informações contraditórias, porque no documentário do Balão Mágico eles disseram que eles não saíram por falta de audiência, eles saíram... enfim, eu não lembro direito. E aí no documentário de Xuxa, Boni fala que eles saíram meio que por falta de audiência. Que o Balão Mágico tava dando 10 pontos de audiência, Boni tava querendo 20 e quando o Xuxa entrou já deu 30. Enfim, aí foi falando alguma coisa assim. E aí pega essa transição da infância de quem viveu na década de 80 para a infância de quem viveu na década de 90, que já foi o auge de Xuxa e tudo, enfim. Aí já foca um pouco mais de Xuxa. Mas eu achei legal fazer essa ponte entre os dois. Então, enfim, não vai mudar muita coisa não, mas se você puder, assista primeiro o documentário do Balão Mágico e depois assista o de Xuxa, que é como se fosse uma sequência histórica. E esses foram meus destaques dessa semana, por enquanto. Amei, que tá igual a indicação do filme, né? Primeiro você assiste O Garoto que Matou Meus Pais, depois você assiste A Garota que Mata... Amei. É bem isso, desculpa, gente. E agora a gente vai para as nossas estreias da semana, porque você sabe quem é que retorna hoje? Eu também não sabia, né? A série Reis, na Record, retorna com a sua 8ª temporada. Tá chocado? Oh. Tudo bem. Tá bom. É isso aí. Já na terça-feira, amanhã, quem retorna é o reality No Limite, aê, com sua 7ª temporada. E dessa vez ambientado lá na região amazônica. Mas não só No Limite, na terça-feira também estreia o revival Justified Side Primeval no FX. Atenção, Matheus e Ian, todos assistindo No Limite amanhã à noite, tá? Entenderam o recado, né? Sim. E quarta-feira é dia de Vic e a Musa, que não é a Priscila Senna, mas é a série infanto-juvenil da Globoplay fazer a sua estreia. Já na quinta-feira, essa semana tá um pouco mais leve em comparação à semana passada, né? Nessa quinta-feira a gente tem o retorno de Sweet Magnolias na Netflix, com sua 3ª temporada. A gente também tem a estreia do que a gente já falou aqui, além do Guarda-Roupa, né? O dorama nacional da HBO Max. E também na HBO Max chega mais uma docu-série, essa eu vou assistir também, porque sou desses, que é Superpowered The DC Story, a docu-série pra quem é fã dos heróis da DC Comics, né? E, bom, eu sou de Sinalta, não escondo isso, não tenho vergonha, e assistirei com certeza. E na sexta-feira a gente tem a 2ª temporada de Minx, a série para maiores, que estreia em sua nova casa, o Stars.
E finalmente tem mais uma série nacional, né? Pra gente valorizar as produções nacionais, que vai estrear essa semana. E dessa vez o Prime Video é quem traz o Negociador, que vai ser estrelada por Malvino Salvador. E pra finalizar, no domingo, Paramount Plus estreia a já citada neste episódio Special Ops Lioness, a série estrelada pela Zoe Saldanha e por Nicole Kidman. Um beijo pra quem vai assistir e me diz se é bom nos comentários, tá? Sim, e o Fast News é um podcast oficial do bancodeséries.com.br. A produção fica a cargo de Eric Leutier e Pedro Rubens, essa dupla que fez dobradinha semana passada. E hoje, o nosso colaborador é o Tom e a edição de áudio também fica por minha própria conta. Lembrando, gente, não deixa de seguir a gente lá no Apple Podcast, na Amazon Music, no Google Podcast, lá no Anchor também, no YouTube e no Spotify, onde você pode avaliar e também nos deixar sugestões, perguntas, comentários. E você sabia, inclusive, que é possível também marcar o episódio do Fast News lá no banco de séries? É só você ir lá na barra de pesquisa, digitar BDScast, assim você vai adicionar na sua grade e ficar por dentro de tudo que sai do BDScast lá através do site. Eu sou o Pedro. Eu sou o Eric, gente, essa foi mais uma edição do Fast News e um cheiro pra você. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Cheiro.